Não para refletir. Boa tarde, hoje, 27 de fevereiro de 2026, nós estamos começando a primeira reunião do comércio do ano. Em janeiro a gente não conseguiu fazer em virtude dos funcionários estarem de férias. Então, estamos nos reunindo aqui para que vocês saibam sobre os assuntos que é pertinente ao comércio do Bolsa Plano. É isso. O Conselho Municipal de Esportes de Mongaguá Comesp, nos usos das suas atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 2391, de 31 de março de 2010, alterada pela Lei Municipal 3172, de 1 de setembro de 2021, convoca todos os conselheiros titulares, suplentes e demais colaboradores da primeira reunião ordinária às 14 horas, no dia 27 de 2026, 27 de fevereiro, a ser realizado presencialmente na Casa dos Conselhos, na Rua Rui Barbosa, 150, Centro, primeiro andar. Você também pode ver a gravação da reunião pelo canal do YouTube no seguinte link, www.youtube.com, Casa dos Conselhos Mongaguá. Meu assunto aqui também. Vai, o primeiro assunto vai. Não, então vamos lá, os assuntos pautados de hoje. Primeiro, a regulamentação e atualização da Comesp. É um órgão importante para nós, quando a gente for falar do nosso apoio. Quer se juntar a nós, por favor? Gente, para quem não conhece a Luziane, além de uma grande amiga de muitos anos, né, Lu? Ela é coordenadora aqui da Casa dos Conselhos. E ela tem muito para nos ajudar, porque, na verdade, a Renata já trabalhava com o conselho antes, né? Por isso que ela é nosso braço direito aqui. Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Eu precisava resolver isso com uma certa pressa. Em janeiro a gente não conseguiu fazer. Ela já me falou, não, você pode marcar uma reunião extraordinária. Eu estou esperando o fim de fevereiro, entendeu? A gente vai aprendendo, tá? Obrigada pela sua presença. Eu estou aqui, né, me colocando à disposição de todos vocês. Né? Agora na coordenação também, como a Renata já fui conselheira, né? Já tive, né, na assistência social da criança e do adolescente e no idoso. Né? Fui presidente do Conselho do Idoso. Então, assim, conheço uma parte dos conselhos. As unidades de administração estão aprendendo comigo agora, mas a gente está aqui para somar juntos. Né? A gente quer o quê? Os conselhos anos. Então, o que precisarem, nós estamos à disposição. Né? A doutora Paula também, que é a nossa parte jurídica. Hoje a gente vai falar do futuro também, isso vai poder ajudar bastante. Isso a gente tem bastante dúvida. Agora vamos ver aqui, né? a parte do comércio, que é o regimento, que é para isso, que é para todo mundo na ciência. Depois eu vou estar encaminhando no WhatsApp de cada um para fazer a leitura. Se houver a necessidade ou que quiser que modifique ou atualize, aí vocês passam para nós estarmos passando futuramente para a próxima reunião. Aí nós vamos sentar na segunda. O conselho ele é um órgão regulador, né? A gente precisa chegar num consenso para isso, né, Lu? Para que a gente possa tomar alguma atitude. Não pode, por exemplo, eu não posso decidir sozinho quanto secretário. Então, o conselho foi feito para isso, então é muito importante. Então, tem alguns documentos aqui que vocês não tiveram acesso, alguns o pessoal do curso até teve, a gente discutiu muito ano passado, mas ela vai mandar no grupo para vocês poderem dar uma olhada e depois a gente firma os compromissos, tá bom? Assim funciona. Bom, a gente vem propor uma alteração na lei 3077/2019, fala sobre o programa do Bolsa Atleta. Uma alteração não, são algumas. Tá? O que acontece? O Bolsa Atleta funciona há alguns anos em Mongaguá e eu participei alguns anos como mãe e desde julho do ano passado eu participei como Secretaria de Esportes. Né? Então, o Bolsa Atleta ele não é uma entidade social, né? não é de doação para pessoas carentes, e sim em nível de resultado. Mas algumas coisas que a gente não concorda que acontecia na lei, a gente está pretendendo essas mudanças. Eu vou estar lendo todas elas aqui para vocês verem e aí vocês vão poder opinar também. A gente tentou mudar o mínimo possível dentro daquilo que a gente acha que tem que mudar, porque estava atrapalhando o andamento dos atletas. E a gente também quer resolver logo isso, porque eu falei, se eu soubesse, tinha feito uma extraordinária mais cedo, porque como a Prefeitura de Mongaguá paga 9 parcelas, a nossa intenção é que pague uma a uma, não, pelo menos nos 2 últimos anos,
ou terceiro para trás, eu não me lembro. Eles pagaram muito atrasado, né? E é muito ruim para os atletas que precisam viajar e comprar material e equipamento. E essa primeira parcela ano passado saiu em outubro, o ano retrasado saiu acho que em agosto, setembro, né? E os atletas precisam desse dinheiro antes. Não dá para a gente fazer dívida, né? Às vezes você até perde. Né? O ano passado eles me ligaram aqui para resolver. Eu falei, vai, mas vai demorar um pouquinho. Não, a gente fez até um empréstimo aqui, porque senão você perde o evento, né? E isso é uma das responsabilidades do Conselho, né? Sim. A fiscalização para ver se o que é proposto, o que está na lei está sendo cumprido. Sim. Então, assim, a gente coloca muito isso, a importância dos conselheiros nessa participação efetiva. Por quê? Porque se acontece alguma coisa, entra no Ministério Público, o Conselho responde. Por quê? Porque isso faz parte da atribuição do Conselho, né? Então, tudo isso é a alteração das leis. Vocês vão alterar a lei para que seja bom para todo mundo, Sim. né? Os atletas, né? Exatamente, entendeu? Mas, assim, ela precisa ser cumprida. A lei é independente, por isso que ela é lei. Então, ela vai ter que ser cumprida. Pode ser reformulado? Não, sim. Chama a atualização. Então, A gente troca uma ideia. hoje, como ela está, ela precisa ser cumprida a lei na integralidade. Só que vocês vão, de acordo com as dificuldades, com tudo que vocês estão vendo, que é o posicionamento, né, que é acabando de dizer, de tudo isso que vem acontecendo, vocês estão fazendo para que não aconteça mais. Isso. E aí o Conselho vai fiscalizar para que aconteça efetivamente e seja feito da forma que a lei determina, né? Ela falou até, eu queria só complementar, o regimento interno é em cima da lei. Então, assim, o regimento interno É a base de tudo. então ele vem em cima, ele vai direcionar o que a lei diz, o que não tem, assim, a lei ela só vai direcionando, e vocês vão colocar tudo o que vocês precisam ali dentro do regimento interno. Por isso que é importante a leitura e vocês acompanharem a lei e o regimento interno, para que tudo tenha o direcionamento. Quem que vai dar o norte é o regimento interno, né? Mas o regimento interno, a lei, a alteração da lei é só pela Câmara. Então, você não fazer, o jurídico vai, né? A gente passa pelo jurídico e depois vai para a Câmara dos Vereadores. Já o regimento interno não, através de decreto. Então é mais fácil. Então o executivo, né? A prefeita, no caso, ela faz o decreto. Tem algumas mudanças que a gente não propôs aqui, porque cada mudança no decreto. Aí é mais fácil, né? Então, Aprovando a lei, já vai entrar um decreto com algumas alterações de valor, que é desse ano, que não muda da lei, muda dentro do decreto. É que a lei não trata disso, né? Então a gente tem que resolver primeiro aqui para depois ver o decreto. Mas vai tudo passar pela mão de vocês para a gente mandar para o prefeito assinar. Tem que ter tido a autorização do comércio. Né? Então a gente viu aqui, achou que é melhor, mas agora vocês vão dar um ok ou não, e isso com calma, depois vai ser passado no WhatsApp, vocês vão ter um tempo para ler e estudar, tá certo? Bom, vou falar para vocês quais são as alterações que a gente pensou, tá? Primeiro, a transparência e prestação de contas. Propõe-se a alteração do parágrafo único para exigir que o benefício seja vinculado à efetiva comprovação de gastos, garantindo a correta aplicação do dinheiro público. O que acontece? Uns anos atrás, eu presenciei como mãe que a gente iria gastar e tinha que prestar conta. Foi dito, mas não aconteceu. Eu nunca prestei conta de nada. Guardei os comprovantes que passagem aérea para o Campeonato Brasileiro, inscrição, enfim. Mas não foi cobrado. Há 1 ou 2 anos, isso foi tirado. A lei sofreu uma alteração e tirou. O atleta não precisava mais comprovar. E a gente não acha justo. Porque muitas vezes você está ganhando um dinheiro desproporcional ao que a sua modalidade precisa. É dinheiro público. E é o dinheiro público que ninguém dá satisfação. Então a gente está pedindo essa alteração. Vou terminar aqui. No artigo 2, artigo 2º, parágrafo único. O atleta beneficiário deverá realizar a prestação de contas mensal ou periódica das despesas realizadas, mediante a entrega de relatórios detalhados das atividades e apresentação de comprovantes fiscais, a nota fiscal, contendo obrigatoriamente o CNPJ do emitente, sob pena de suspensão do benefício.
Então, essa é uma lei que a gente gostaria de alterar, a gente precisa saber se vocês estão de acordo. Por quê, gente? É assim, pessoal, a gente entende que muitos atletas não usavam dinheiro em benefício à modalidade dele. E o dinheiro é para outras situações e que não é o foco do programa. É porque alguns muito jovens, né? né? Porque alguns muito jovens, às vezes a família não instrui. E eu penso que isso tem que ser bem como a gente presta conta do adiantamento. Porque é assim que vai ter o melhor uso, né? E a gente talvez consiga atender mais gente, enfim, os mais... Também com adolescente, às vezes, a gente lida com muitos pais que são mais espertos que até mesmo a criança. E acaba prejudicando a criança no esporte por conta da própria ganância. Né? Eu estou falando de pais e pais. Né? Então, isso, de certa forma, obriga eles, né, a darem um suporte para o atleta. Né? Na verdade, tem que ter uma regulamentação, né? Que pode ser através do decreto. Mas, enfim, a gente fez uma mudança aqui para transparência e para prestação de contas. E no decreto, entre os critérios da prestação de contas. Isso, como vai ser feito, o que pode, o que não pode, tá bom? Vamos lá, segunda, atualização das categorias dos atletas. Antes, não sei se todos vocês sabem, mas era classificado em ouro, prata e bronze, né? E aí eles determinavam, a gente não entendia direito como, mas tinham 4 bolsas ouro, não podia repetir a modalidade, e aí eram 16 bolsas pratas e 32, que era o dobro, bronze, tá? Era assim que funcionava. E estudando o projeto de Bolsa Atleta de outras cidades, né, eu e o César fomos atrás de olhar em outros municípios, o estado, como que funciona, a gente viu muita coisa diferente. Então, eu penso que pode ser dividido, a gente chegou a um acordo aqui de bolsas atletas pódio, esse pódio ele vai contemplar os 5 atletas com maior pontuação, vai ser dada uma pontuação para o atleta. Essa pontuação ela vai vir mediante decreto, porque ela não existe na lei para a gente alterar. O critério de julgamento, e assim como é na pré-grande, que foi o que eu gostei muito, o atleta é pontuado pelos seus títulos, que isso é importantíssimo, né? E também pelo seu técnico. E aí é uma pontuação menor, mas é uma pontuação que diferencia. Por exemplo, uma modalidade coletiva tem 6 titulares e 6 reservas, talvez o reserva nem entrou em nenhum jogo do campeonato, ele está ali pleiteando a mesma bolsa prata, por exemplo, do que alguém que jogou, se machucou, fraturou um joelho, enfim, são exemplos, né? Mas que do porquê a gente pensou isso. Se o técnico pontua, ele vai saber quem são os atletas dele, que tem mais condição de ter a bolsa naquele momento do que o outro. Mais necessidade, né? Enfim. E aí seria o Bolsa Pódio destinado aos 5 que mais pontuares, independente de categoria e modalidade. E aí a gente vai ter o atleta nacional, que já fica bem definido, né? O nacional, a palavra já diz, que eles chamavam ali de Bolsa Ouro, mas variava muito, o atleta estadual e o atleta regional. Porque a gente via que muitos jovens que ainda estão começando, e aí tem uma dificuldade, porque as modalidades aqui, não vou me estender muito sobre isso, mas eu tive uma reclamação ano passado de alguns pais do judô, fizeram uma comissão, vieram conversar comigo. Kika, o judô não ganhou uma bolsa, e tem modalidade que ganhou um monte. Aí eu mostrei para eles o regulamento, né, e falei, o regulamento diz que o atleta tem que ter ganhado numa liga ou numa federação uma medalha de ouro, prata ou bronze. O judô disputou alguma liga e federação? Eles falaram não. Ainda eles falaram, mas o professor falou para a gente fazer a inscrição que a gente tinha direito. Eu falei, pelo regulamento deles não tem. Mas esse regulamento não foi eu que fiz, que eles já começam a olhar tudo, né? Enfim, então eu acho que esse atleta regional, ele engloba um pouco mais, apesar de que também vai ter que ter ali uma medição, né? Para premiar ou não, porque aí engloba muita gente. Tá certo? Mas todos eles vão ter uma pontuação justa, determinando o que você disputou, e a pontuação do seu técnico assinada e carimbada. E se a gente tiver dúvida, a gente vai conversar com o técnico. Porque a gente sabe também que, né, técnicos e técnicos, atleta, pai, mãe, enfim, tem que ser uma coisa honesta para que a gente possa premiar aqueles que merecem que o dinheiro foi destinado. Certo? Tudo bem aqui? Qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Porque às vezes é claro na minha cabeça, né, mas na hora de explicar. A ampliação da base. A alteração da idade mínima para 10 anos, como funciona em outros locais. Visando contemplar jovens talentos que já iniciam sua vida competitiva precocemente em modalidades federadas ou de ligas.
Tá? A gente tem um menininho aqui, o Júlio deve conhecer, conhece, ele fez o vídeo do Júlio, o Bernardo. Eu dei aula de karatê pra ele, bebezinho, meu, o moleque é um fera do surf. E ele não disputa aqui, Eu porque vou, se permitir eu fazer uma colocação, eu acho que já começa errado pelo nome bolsa. mas é o programa, gente. Tudo bem, vamos lá. Quando a gente fala em bolsa, a gente fala em quê? Em dar um subsídio para quem está começando. Assim, o Bolsa Família. A gente entende que é uma assistência esportiva para quem está começando. Uma hora que você começar a dar um aporte financeiro para a competição, que já tem esse nível aí, ele já não está mais no começo. Ele já está, então ele já caminhou. Mas o bolsa aqui de Mongaguá foi pensado para esses caras grandes, para não perder esse tipo aí de está o atleta. problema, onde está o Bolsa para quem está começando? Onde está o fomento das modalidades que o município tem que fazer nas competições Mas internas? eu acho que a gente consegue hoje no regional abranger todos eles. Porque Depende da quantidade de bolsa que a gente tem, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir aprender. como são definidos em cada categoria quem representa o município. Atletas de outros municípios vêm para cá e representam Mongaguá, assim como o Mongaguá é de Mongaguá e tem que ir para outra cidade porque Mongaguá não tem espaço. Caso do Bernardo. O Bernardo representa Praia Grande. É o melhor surfista da história de Mongaguá com 11 anos de idade. Tá? É nível Gabriel Medina, que ele teve que ir pegar a mochilinha dele para Praia Grande. Por quê? Porque aqui fecharam as portas para ele. Por quê? Porque a Associação de Surf de Mongaguá é contra o nosso projeto onde o mundo sai. Aí você fala, onde estão as injustiças? Aí você levanta a mão, tem um monte de coisa nebulosa que se você apontar o dedo, cai um monte de coisa. É por isso que nós estamos aqui hoje tentando fazer, né, uma coisa mais transparente, para que isso não aconteça mais. Eu penso assim, tinha que ter uma regulação municipal das categorias, procurar pelo menos promover as categorias de base, mesmo que seja início. O judô não consegue fazer um campeonato municipal, faz um festival, mas que tenha dentro da Secretaria de Esporte, saia a listagem de quem está representando o município. Ou que pelo menos passe para vocês fazer uma avaliação e chegar na hora, realmente ele merece. Porque, assim, você vai com a cara daquele que não gosta daquele, puxa para você, agora você representa o município. Em A algumas gente não quer que categorias. aconteça isso, eu não sei qual poder que a secretaria tem sobre, né? Hoje, Total. Hoje nós já começamos com um diferencial muito bacana, que é assim, que é importante, mas é esse crescimento, alguns não. Dentro das nossas atividades esportivas, que inclui o clube, a outra, também, todas as atividades esportivas, nós tínhamos X equipes que participavam em ligas e federações. Eu acho que Eram três ano passado. Só que eram esses atletas aí, o que acontecia? particulares, né? Com isso, ficava o nosso Bolsa Atleta resumindo em atender 3 modalidades. Então, qual o cuidado que a gente teve já de início foi o quê? Tentar entender qual era o valor investido nessas 3 modalidades. E aí colocar um critério dentro da secretaria, onde a gente, dessas 3, transformou em 11. Então hoje, todas as equipes nossas estão tendo a oportunidade, de estar participando. Então a gente está querendo deixar uma coisa de forma igualitária. Lógico que aí vai despontar atleta aqui, equipe aqui, que aí é normal, nós estamos dando condições a todos. Não pode falar assim, essa administração proporcionou apenas 3. Não, a gente está proporcionando 11. Se vai avante, se a equipe vai ter qualidade ou não, depende do trabalho que está sendo desenvolvido e está começando a ser feito. Lógico, vai ter equipe que vai chegar lá, tem equipe que não vai, e aí vai depender da equipe que a gente tem em mãos. A fala deles, tá dando oportunidade. Quanto a outra fala dele, Você libera a oportunidade, destaca o talento. Sim. E aí é o talento da equipe, beleza? Os festivais, Júlio, a gente fez ano passado de todas as modalidades, a gente já tem esse controle. Quanto a outra fala do Júlio, que eu acho perfeita também, que o meu entendimento, mas assim, vou falar os 2 entendimentos que eu tenho, tá? Meu entendimento quanto profissional de educação física vai naquela coisa assim, eu quero pegar o meu aluno, quero dar o meu, quero fazer ele crescer. E aí eu tenho o lado da competição, que é o lado da competição, eu tenho que ter a valorização daquele que já está ali na frente. Como que a gente faz isso, né? Nós temos 2 linhas. Então, o meu pensamento é que a gente, quando secretário de esporte, à frente, mais para frente, venha criar um programa
para atletas que não têm a formação necessária para a Eu acho competição, que é dando cuidar. a inscrição, fazendo alguma outra coisa, criar O que a gente alguma faz? coisa. Um bolso início com talento. Exatamente. Criar O alguma nome coisa. teria que ser aqui, é uma bolsa, não a palavra bolsa, a bolsa seria para quem está começando, e o outro nome seria para quem já está em alto rendimento, que seja alto rendimento, suporte, não sei, alguma coisa assim, para diferenciar uma coisa da outra. Porque a gente acaba dando mais oportunidade para aqueles que já estão voando e aqueles que estão começando, a gente está pegando os TDAH para colocar junto com eles, para tentar empurrar. Aí ele vê uma pessoa que tem mais condições lá, não pode, ele fala, pô, não tem chance nenhuma. Mas, ó, posso te falar uma coisa? Que nem o Bernardo, né? Espetacular. Ele tem patrocínio, Bernardo? Tá começando agora. Mas o Começando retorno, agora. olha quando o retorno vem. Não, então, mas com 11 anos, Sim. né? Aí eu vou te explicar. Você fala uma coisa pensando na sua modalidade, a gente tem que pensar o geral. Não, sim. Por exemplo, Eu sudei um exemplo. não, Mas aí, por exemplo, dentro do Karatê, esse retorno não vem nunca. Eu tenho atleta, a menina do Cirano aqui. Essa menina foi 2 vezes campeã mundial. Ela é campeã brasileira. Acho que ela foi campeã brasileira na primeira idade, com 7. Até agora ela ganha todos os anos Paulista Brasileiro. A gente não consegue patrocínio. Se não fosse o Bolsa Atleta, ano passado ela não teria ido para o brasileiro. Porque o pai morreu de Covid, a mãe trabalha para sustentar a família, não tem condições. E eles, o currículo dessa menina aqui é invejável, é um dos maiores currículos que a gente tem lá. E também não ia, não sei se o Bolsa Atleta não é. Qual brasileiro você era brasileiro? Não, foi o ano passado, foi o dele. Que campeonato que era que vocês estavam precisando de dinheiro? Tinha que viajar, né? Era para onde? Não, Vocês... é aqui de Santos. Não vocês precisavam comprar passagem, você falou. O Olímpia, aquele dia, acabou não dando para ele, porque foi em cima da hora que caiu o porque é pagamento. tudo dinheiro. Gente, passagem aérea, eu vou te E a falar, ó. pessoa, a pessoa para conseguir algum apoio, ela já tem que estar levando tudo. Entendeu? Então ela já Não nem consegue, precisa minha mais de uma filha- minha bolsa, filha por não exemplo, tem. porque ela já vai ter várias pessoas que vai estar financiando ela. Né? Então é importante dar essa atenção para quem, né, para quem não se destaca, porque é muito fácil a gente falar, por exemplo, do futebol. Né, que as pessoas estão de olho, o surf que está se destacando hoje, né, é uma modalidade mundial, então é muito fácil, mas, por exemplo, para quê? É como se fala, né? A gente não tem direito a Bolsa Atleta Federal, não tem exatamente, direito. isso é muito ruim. E uma coisa até que a gente, eu estava vendo o ano passado contigo, se tem 20 prata, só um time de vôlei, se não tiver Se não tiver diferenciação, foi isso. sensacional. Foi Nós sensacional. vamos Quero dar um até exemplo, por parabenizar exemplo. vocês aqui. Um porque exemplo que foi- não é isso, mas tipo assim, o vôlei foi federado. Um exemplo, o vôlei foi federado. Voltou, conseguiu o resultado, vai ser todo mundo vôlei. É isso que eu falo. Aí as 20 Bolsa Prata vai embora. Entendeu? Aí eles que talvez mereciam uma bolsa prata, já mas não a fizeram. Já tem 20 atletas. Então foi Foi isso que aconteceu. sensacional. Parabéns. Ah, é isso. Até me arrepia. Que é chato saber que um atleta que tem condições não foi, porque o Bolsa Atleta foi ser pago pelo público. A gente não vai conseguir resolver todos os problemas. Não vai conseguir, mas a gente acha que minimiza. Não, mas nós estamos aqui tentando fazer diferente, né? Pelo menos. E assim, a clareza é que vocês entendam, né? O que Eu acho que aconteceu. assim, a mudança que vocês estão propondo aí para 11 modalidades é perfeita. Eu acho que mais abrangente, mas eu acho que uma coisa que ajudaria também, como eu falei no começo, é a Secretaria de Esporte regular a questão dos atletas. Vamos supor, eu fiz a proposta do circuito municipal de surf colegial. Você começa desde a escola, Vamos da fazer isso, pré-escola, fazer um a plano. olhar para quem? Para quem são os moradores de Mongaguá e os talentos. Mas Por quê? eu Você consegue isso. Ranking interno da modalidade. sou favorável a ser assim. Você tem que ter. Vamos falar especificamente do surf, que eu acho que hoje é um dos mais disputados, depois das outras modalidades. Voleibol é mais fácil, as modalidades são mais fáceis dentro do município, porque são atletas. Mas esportes que tem atletas individuais, tem karatê, que tem várias ramificações da cidade, judô, enfim. Você ter o municipal, né, não feito por alguém de uma associação, realmente do município. E o ranking, quantas etapas no ano? 3. E aí você tem algum critério dentro desse ranking, e aonde você puxa dessas modalidades. Eu acredito muito nisso. Eu sempre sonhei, porque eu fui atleta de voleibol, todo mundo sabe, lá no tempo da onça. E aí eu ficava meio indignado, porque assim,
Chegava, tinha um circuito em Mongaguá, na época eram 6 etapas, era uma coisa de louco, era muito legal. Só que chegava no final, eu fiquei, um exemplo, em segundo. O cara que ficou em sexto, tinha um amigo do João, que ia lá, pegava o dinheiro e bancava o cara. Ah, você não precisa, sério. Seu pai e tua mãe trabalham, você pode pagar para ele. Mas, cara, eu fui lá, eu surfei, eu treinei, eu fiquei em segundo. Peraí. Isso que eu falo, Então, o ranking, ele traz um critério. Quando você... Daí eu ficava muito chateado, isso me desanimava, porque o cara ia, papai, eu tinha que ir lá. Exatamente. Quando você puxa essa autoridade para a secretaria, você apara todos os interesses exclusos que não são o interesse de nivelamento. Assim, eu acho que a secretaria tem condições tem capacidade técnica para identificar as modalidades. E a gente só não faria, Júlio, de coisas que a gente não sabe. Sim. Então a gente precisa da ajuda de vocês. São coisas que eu desconheço. Então aí eu não posso adivinhar, mas veio com problema, a gente soluciona. Eu não tenho nada a esconder, a gente quer fazer o melhor, né, César? A gente quer, você vê, pra gente hoje estar com 5 federações e 6 ligas, a gente soou muito, fez muito projeto e a gente tem que convencer a prefeita que nós estamos numa cidade em calamidade ainda. A gente convenceu a prefeita a fazer o pagamento de tudo isso. Mostrando que estava deixando de pagar 30 para pagar 11. Mostrando as reclamações do Bolsa Atleta do ano passado, foi um trabalho, sabe? Não, vai. Mas eu acho que a gente conseguiu, é um sucesso para o esporte, para a juventude, né? Que os beneficiados vão ser eles. E que às vezes as pessoas nem sabem. Mas a gente vai divulgar ainda, porque ainda falta pagar. É chato ficar divulgando, mas já está tudo certo, vai acontecer. E é esse o principal, a informação que você está trazendo. Sim. Porque muitas pessoas desconhecem. Semana que vem nós vamos pagar a primeira liga, que foi a professora que fez primeiro, que ajudou, aí a gente já anuncia. A gente vai poder anunciar. Mas é muito legal, vocês vão ver, a gente foi para 11, são 11 modalidades. Professor, porque não todas? Tem algumas modalidades que eu não tenho professor específico, então não dá para eu fazer, porque eu também desconheço. Mas estamos lutando também para igualar. Todos que têm, que mandaram o projeto, que pegaram a federação, ligaram lá, mostraram para a gente o custo, a gente fez. Independente de ser individual, de ser preto, de ser branco, de ser coletivo, para nós não muda. Para mim, as modalidades são tudo em filhos, sabe? Tem o que precisa mais de você, o que precisa menos, mas a gente tem que tratar tudo igual, tá bom? E vamos lá aqui para a última parte agora, o ajuste da nomenclatura. A gente está substituindo, né, que era, ao princípio do documento, era a diretoria de esporte, e hoje nós somos uma secretaria. Então tem que ter esse ajuste. Não estava atualizado. A gente não tem aqui hoje a presença de um atleta, né, que um deles era o Ian, o outro ainda consta como o Dex, é um atleta que mas está aqui, o Ian a gente vai substituir pela Rafaela Francato, que é uma mocinha do Karatê, que o ano passado não podia falar o nome dela porque ela tinha 15, agora ela vai ter 16%, tem um atleta presente também, para poder falar das dificuldades deles, enfim, né, de poder representar. E depois a gente vê mais algum, né, são dois também, né, a gente está contigo bem completinho. E a gente está aqui para resolver ou tentar ajudar com todos os problemas, só que às vezes a gente não sabe, né, da dificuldade de cada um. Mas isso é importante, né? E a gente já percebeu que vocês têm porta aberta, né? Para poder conversar, ouvir, né? E tentar melhorar. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que também é importante para nós, da secretaria, para a gente dar andamento, e a gente precisa do consentimento do conselho. Quando nós entramos, o conselho ele tinha um dinheiro no Fundo Municipal de Esporte. É assim que chama, né? Não sei. Esse é o valor? Fundo do Esporte e Lazer? Bom, não importa o nome. Não importa o dinheiro. Né? A gente não mexeu nesse dinheiro ano passado. A gente nem sabe. Nunca mexeram, na verdade. Nunca foi mexido, ele só entrou. Como a gente pretende arrecadar também algum dinheiro para ajudar a secretaria, eu não sei se vocês sabem, mas ano passado, quando teve a corrida, o rapaz me deu uma mesa de ping-pong, contrapartida, né? Aí o outro usou um espaço nosso, me deu uma tomada, uma extensão de 50 metros. Por quê? Hoje, se eu for fazer um evento no meu ginásio, lá no ginásio de Agenor, eu não tenho extensão, eu tenho que pedir para uma escola, eu não ligo o microfone, sozinho. Então a gente aproveita dessas pessoas que estão utilizando espaço. É uma lei, né, de Mongaguá.
para entrada de dinheiro. Só que eu não pego dinheiro de jeito nenhum, a nossa secretaria não pega dinheiro de jeito nenhum. Então as pessoas, a gente vê o que precisa e as pessoas vão lá e pagam, né? Isso, porque eu não quero pegar o dinheiro. E o nosso interesse é que o dinheiro possa entrar aqui, que a gente possa usar. Aí você vai nos ajudar. A gente sabe que tem esse dinheiro. Como usar? Nós fizemos um pedido agora. Já tem aqui tudo Tá aqui. TPT, Mas não foi entregue. E a gente queria perguntar. Por exemplo, o ano passado eu paguei a Bolsa Atleta, pagamos 7, a prefeita pagou, né? Ela foi top. 7 parcelas de uma vez, que eram 7 atrasadas. Para todos os atletas, 52 contemplados tínhamos. Tá? E eu precisava fazer uma diplomação, entregar uma camisa. Nem deu ano, pegou tudo já, né? Você vai entregar com o ano, né? E aí depois não usa mais. Tudo bem, eu não liguei. Mas eu cheguei a ver. E como que eu ia pagar? Para fazer 52 camisetas? Era 5.500 reais? 4.000 e pouco? Ah, não importa muito isso. A gente precisava fazer as camisas. Fizeram uma arte bonita da camisa, a bolsa meu, a molecada adora. Mas eu não tinha dinheiro para fazer isso. Entendeu? Aí a gente consegue um patrocínio? Não consegue, não é muito difícil. Só se você conhecer alguém, pode. Não, a lei do fundo. Porque tudo a gente vai ter que ver pela lei. Qual que vai ser? Porque assim, cada conselho A gente- tem a sua lei específica de como que vai ser utilizado o valor. Então, eu tô desde o ano passado atrás disso. A gente não tem essa lei do fundo. Então, peraí. Em conversa lá na tesouraria, nós conseguimos. Vai ser liberado conforme, por isso que nós estamos vendo. Vê pra mim a do comércio, a lei do fundo. Então, nós, a tesouraria, isso. A tesouraria em Se a gente si, tiver um documento assinado, por mostrando isso que eu já importância pelo conselho. Isso. Aí nós estamos jogando aqui para vocês, colocando aqui na reunião. Nós já fizemos a parte que seria o DFD, TP e TR, primeiramente, isso, com a comunicação interna, para tentarmos fazer a compra da camiseta e do certificado. São 2 documentos na mesma intenção. Aí nós vamos encaminhar, vocês vão ver depois e enviar para lá. Tá? Aí, provavelmente, eles disseram que está tudo liberado, que não tem nenhum tipo de problema. Então, tudo isso sempre vai ser registrado na reunião para vocês. O que acontece, gente? Hoje o esporte ele conseguiu um meio de ter um dinheirinho. Né? Como que funciona? Por exemplo, a gente tem a quadra do Agenor emprestada para algumas atividades. A gente tem alguns trabalhos voluntários e algumas são atividades particulares, que já aconteciam. E aconteciam de forma solta. Então a gente organizou, a gente entrega a chave, faz o tema de responsabilidade. Isso tem nada a ver com vocês, mas o que tem a ver? A gente pediu para eles uma contrapartida. Então é um valor X que eles não vão dar em dinheiro. Só que também é um valor pequeno. Tem o menino da igreja, ele dá 100 por mês, o outro 200. E a gente não consegue, por exemplo, comprar uma mesa de ping-pong que eu preciso. Mas se eu puder colocar esse dinheiro no fundo, vocês autorizarem a saída para compra de material, para fazer as coisas do Bolsa Atleta, não dá dinheiro para atleta, porque isso é outro dinheiro. Mas, por exemplo, melhores do ano, é muito legal, a gente já teve melhores do ano passado, eu não consegui fazer. Por quê? Você tem que comprar um troféu para cada um, fazer um diploma, entendeu? Receber as pessoas ali, organizar. Sem dinheiro a gente não consegue. Então a gente vai ter essa entrada de dinheiro, que hoje funciona como? Eles tudo, eu preciso de uma mangueira, que o ginásio fala, mas não tem uma mangueira. Então eles vão me dar uma mangueira. Entendeu? A gente não pega dinheiro. A gente mostra o que quer, eles compram. E a gente guarda na doação, tudo bem organizado. Isso, comprovado e tal. Se a gente puder colocar esse dinheiro no fundo, que é um depósito profundo, eu fico isenta, ninguém vai dizer que eu estou pegando dinheiro, né? Porque está lá, está registrado, documentado. E aí a gente consegue utilizar de acordo, enfim, é um dinheiro para a secretaria e para as coisas do Bolsa Atleta também. Esse dinheiro ele já vem do IPTU. Então, ela deu um alerta agora aqui, gente, desse fundo municipal é uma coisa, e a conta que ele está aberta ali é outra coisa. A conta de contribuição voluntária. Então, Que parece, vem do IPTU, né? então, mas se é contribuição voluntária, não é fundo. Você pode usar de uma outra forma mais direta. Sim.
entendeu? Mas isso que é a minha pergunta, e aí vai juntar todo esse dinheiro. Também, Mesmo assim, ela então, a gente vai ter que ver também que o DFD não vai ter o tem que se constar que para não bater na hora que for comprar outras coisas para o esporte, porque você já pegou como exemplo. Não, a gente tem que entender se esse dinheiro vai misturar. breve A gente quer que tenha dinheiro. porque vai fazer 2 em 1 e depois desses 2 vai fazer um documento. Porque um você vai fazer do DFD e do PTR lá das camisetas, o outro do certificado e um só para colocar que os 2 é pelo fundo. Entendeu? Mas eu estou olhando aqui eu estou com a lei. Na lei, não diz que tem fundo. Aí tem que ter a lei do fundo. Então eu acho que não tem, eu acho. Por isso que eu vou ver, gente. Aí eu não posso dizer para vocês agora. O que eu estou falando com o César é aqui, ó. Na conta corrente diz contribuição voluntária ao esporte. Então, se for uma contribuição voluntária, aí precisa da autorização, mas não é fundo. Aí sim, vocês podem fazer, vocês vão deliberar, porque é um dinheiro que vem de contribuição e que vocês vão utilizar da maneira que o conselho achar que é a forma melhor de ser utilizado. No fundo não é assim. O fundo precisa ter a lei e ele tem as especificações de onde você vai poder utilizar. Exatamente. E nesse caso dessa conta que é uma contribuição, que é esse dinheiro que já está aí veio do imposto, né? Não é preciso fazer DFB nada disso. Ela pediu. Vai na liga, não conversa com a liga. A gente não explica porque não explica. Mas senão a gente não vai injetar dinheiro lá. E nesse caso de ser assim, como você falou, não é dinheiro do fundo, é a contribuição. A gente precisa fazer toda essa documentação para tirar? Ou é um decreto que eles assinam, um documento interno que eles assinam para utilizar? Então, a gente precisa aí ver com a parte da contabilidade, a parte de... Que aí foi que ela solicitou. Exatamente. Por quê? Porque pelo fundo, eu sei que é muito mais burocrático. Fundo é... Por quê? Inclusive, tem alguns fundos, vou te dar um exemplo do Iloco. Ele tem o CNPJ próprio, porém, o CNPJ que a gente usa é o da prefeitura, porque ainda não tem desvinculação das secretarias. Então, é muito difícil essa desvinculação. Então, assim, na hora de prestar contas, tem que ser tudo específico. Então, assim, é muito burocrático. Pelo fundo, é muito complicado. Mas será que esse dinheiro não é do fundo? Porque eles nunca conseguiram usar. Mas é porque, assim, vamos lá. O fundo, gente, tudo é a prestação de contas. Vocês que são secretários, vocês trabalham dentro da secretaria, vocês sabem. O problema é a justificativa. Você precisa justificar. E aí você vai prestar conta. O dinheiro não é seu, né? O dinheiro é público. Então, assim, por isso, e aí, muitas vezes, eu acho que é melhor fazer isso. Não, não é o que você acha. Precisa ser deliberado, precisa ter tudo que consta, entendeu? Por isso que dá trabalho. E vai dar trabalho. Tem igual Tem que da ter. PM. Exatamente. Tem dois tipos, eu faço para a tesouraria da PM. São 3 contas. Né? Uma que você pode gastar com sulfite, por exemplo, uma que você pode gastar com cortina. Exatamente. E tem a outra, que é um outro fundo lá que a gente. E o nosso conselho pode fazer uma conta que seja adequada E para tem que nós? ser tudo, tem que ter um contador, não tem? Tem que ser um contador específico para cuidar de tudo. Justificada, a nota fiscal tem que ser emitida no mesmo dia. A nota fiscal tem que ser no mesmo dia que sai dentro da conselho. Tudo pelo A gente conselho não precisa ser do conselho, né? Então, assim, tanto que depois a gente precisa ver essa conta voluntária, como a Renata já foi ver. Então, assim, se consegue utilizar pelo conselho, eu acho que a melhor parte é essa. Sim, eu concordo. Essa é a ideia. Aí ela passou para aqui foi feita a documentação pelo esporte, onde a secretária está ciente da utilização, né? Aí pelo esporte, como eu estou fazendo aqui. Solicitação de utilização do recurso
para compra de 52 camisetas, onde nós temos 3 valores diferentes, no valor de tanto, Pesquisar no exposto. PPC. Temos do município, temos de outros municípios, a cotação, né, da malha, do material, de tudo. Esse documento é obrigatório, viu, gente? Eu não posso ir lá e comprar onde eu quero. E ainda eles vão fazer a pesquisa lá também. É eles que escolhem. A Aí o gente DFD, TP e TR, que são essas 3 documentações aonde vai fazer, tem tal lugar, orçamento de tal local. Quanto ficou? 2.500, 52, é um exemplo, tá? Tem o desenho, todo mundo está de acordo? Aí, esse daqui é a documentação que nós fizemos pela parte do esporte. Se todo mundo estiver de acordo aqui no fundo, nós vamos fazer pelo Comesp a documentação, anexar aqui, e todo mundo ciente, de acordo, que nós vamos fazer a compra direta, vou usar esse termo, tá? Não sei se é esse mesmo. Nós vamos fazer a compra direta de 52 camisetas, desenhada, tem o nome certo? Com desenho, com a estampa, com a estampa, com 52 certificados para ser entregue numa data específica de liberação a um espaço para contemplar todos os participantes do Bolsa Atleta. Nós fazemos essa documentação, encaminhamos todos juntos e aí nós É vamos mandar. importante, essa fala da Renata exatamente por isso. Esse documento que eles fizeram é pela secretaria. O dinheiro não pode ser pago nada que é para a secretaria, nada que é para o governo. Então, para ser pago com o dinheiro, tem que ser através do conselho. Então, é o conselho que está fazendo. A compra, o programa, tudo isso é através desse conselho. Então, assim, é isso que vocês precisam entender. É um dinheiro que vem e que o conselho delibera como que eles vão usar. Mas não pode ser um programa puxado para a secretaria. Eu quero jogar uma dúvida de curioso. Uma dúvida de curioso. Quanto secretaria, quando a gente faz o planejamento de compra, a gente tem que fazer um planejamento de compra já pensando no ano. Por exemplo, agora a gente comprou camiseta, por exemplo, para a secretaria. Aconteceu um imprevisto lá em outubro de camiseta, não posso mais. Pelo Comesp, pelo pelo esse dinheiro aqui do voluntário, você consegue comprar mais de uma vez ao ano ou a gente tem que seguir os mesmos critérios? mesmo da objeto. prefeitura? Porque são programas, senão é de acordo com a necessidade que vocês vão colocar. Vocês não são secretaria, vocês não têm um programa para vocês seguirem, vocês não têm cronograma. Então, de acordo com as necessidades que vão acontecendo, é que vocês vão utilizar, entendeu? Desde que esse dinheiro seja no fundo e não na secretaria. Mas ele não é da secretaria, ele é do Comesp, conselho. né, do conselho. Ele é do conselho, entendeu? E depende do que a gente vai ver agora, se ele está pelo fundo ou por essa contribuição voluntária. E na verdade eu acredito que vai Eu acho que dificultar, vai ser. que vai dificultar a nomenclatura, mas a função do dinheiro é a mesma. Não, já tem mais complexo. Não, complexo para fazer. É Mas para o dinheiro utilizar. é para utilizar, mas também é do conselho. Isso, Então, tudo é do conselho. tudo é do conselho. Tudo Tanto que um vocês quanto o outro. olharem. Aqui não é mais fácil você fazer a resolução para conseguir. Mas esse documento, Lu, que vocês nos dão, foi na prefeitura? Esse documento? Isso. Eles dão quando a gente pede para eles verem como está nosso fundo, é isso que eles dão. Não Então, é? mas é porque o que acontece? Por isso que a gente precisa ver até o César me mostrou agora, que provavelmente tem a lei do fundo. O que acontece? Todo o dinheiro que vem para a secretaria é do município. O que vem à parte é o do conselho. Então, vocês fazem parte, é o conselho do esporte, mas o dinheiro não é do conselho, entendeu? Então, o conselho que vai deliberar. Exatamente, o conselho que vai deliberar como que vai ser utilizado esse valor, entendeu? Não para a secretaria, né? Porque vocês são um serviço. Então, assim, o conselho ele faz o quê? Ele fiscaliza Vamos comprar o seu uma van, gente? Vamos comprar uma van? Você precisa gostar. Exatamente, ele é fiscalizador do. O
conselho é fiscalizador do seu serviço. E como que você vai fiscalizar o seu serviço? Como que você vai dizer para o conselho que você quer usar esse dinheiro desse jeito? Aí, pegando o gancho, a mensagem que eu te mandei ontem sobre o outro conselho, como que a gente vai colocar a secretária ser a própria fiscal? Não pode. Se já tem, não pode. Não pode Eu ser ia a na nossa hora parte parte mais nova conselho. Isso, mas na hora de você Parabéns. responde. Vai ficar séria a parte. São vocês. Tenta falar do bom. Na hora de responder, quem responde são vocês. Exatamente. Vai ser a secretária. Coisa que eu Porque vocês estão à frente da comissão. Exatamente, isso que a Renata acabou de falar. Então, assim, vocês são os fiscalizadores do serviço. Então, assim, vocês que respondem por tudo que vocês estão aprovando e pela ineficiência ou pela não fiscalização, né? Porque os conselheiros respondem civil e desobediente, entendeu? Se chegar lá na frente e ver que vocês foram omissos, que vocês não estão de acordo, porque assim, o que a secretaria faz? Ela vai dizer o que ela está fazendo, o que ela está, né, oferecendo. E aí, dentro disso, o conselho fiscaliza esse serviço. Se está acontecendo, não é dessa maneira, do Você jeito que eles pediu as colocaram. camisetas. Foi assim mesmo, entregou, chegou, Entendeu? foi pago. Vocês fizeram as entregas, cadê o nome dos atletas? Porque isso tudo tem que estar transparente. Isso daí é a prestação de contas. Por que que muitas coisas não acontecem? Porque ninguém faz a prestação de contas que é correta. E aí dá trabalho, dá muito trabalho, porque você tem que juntar isso tudo que ela fez, aí precisa ter o nome de todo mundo, precisa ter código, comprovando. Então, assim, tudo isso é muito complicado, entendeu? Por isso Mas que dá tem certo. as duas partes. O conselho, que é representado pela prefeitura, e o conselho representado por ônibus, atletas, e assim, na hora de representar na frente da consultoria, nós somos a Eles representação do pagam, conselho. compra, a gente recebe. Nós somos os olhos dos conselhos, da promotoria. Se ele falar aonde está indo essa verba, nós temos que saber, nós todos como conselho. Você também, todos nós, e nós respondemos cada um. Então, eu não tinha ideia. Até no dia que eu vim aqui, conversei com a Lu e ela me explicou, né? Ela falou, por exemplo, se tiver uma denúncia, né, no esporte, alguma coisa, a gente Nós chama somos nós. de uma criança que se machucou lá. E a gente foi lá e vê que não é nada e de repente Ou se é seja, alguma coisa, deu ruim. Pra vocês. É. Pra nós. Muita pesquisa. É muito. Então, eu não tinha ideia. É como se fosse o conselho tutelar, só que cada conselho tem o seu nome. Conselho do esporte, conselho da educação, que vai fiscalizar aquilo de fato. A prestação de contas com relação ao conselho, as modalidades, é feito um relatório mandado para o conselho. No surf. Fiz 2 campeonatos de surf. A associação fez 2 campeonatos de surf. A prefeitura pagou R$20 mil para cada campeonato. Mas aí é interno da prefeitura. Às vezes Ah, mas não passa, não é dinheiro do esporte, vai da Mas aí é prefeitura da para eles. prefeitura, É, eles coisa não tem nada a ver com o interna. conselho. Aí não passa para Vocês a aí gente. têm esse direito de fazer Se tiver uma denúncia, a gente vai tiver uma apurar. denúncia. Mas aí eu acho que a denúncia contra a prefeitura, não é contra Por isso que Vai aí primeiro, Mas é entra. a relação Não, ao esporte. mas é assim, não, referente ao esporte, aí eu estou entendendo o que você está falando. Vamos colocar uma situação já acontecida, aquele valor que foi para um evento X, foi gasto R$15 mil. Colocamos aqui, para isso entra o DFD, TP e TR, porque se chegar alguém a comunicar a gente que houve esse evento, que a prefeitura pagou, que não houve essa necessidade de fato ter gasto esse valor, aí entra essa documentação que eles vão apresentar. Aí nós somos o órgão fiscalizador E é onde a nós vamos prestação de cobrar isso contas. daqui. Isso. Inclusive as 3 parcelas, Por isso. as 3, como é que chama? São Cotações. cotações, isso aí. Isso Aí sim, nós vamos fazer em cima disso tudo. o conselho Aí pra é isso vai ser Mas o nenhum conselho. evento é liberado sem isso. Por isso que Aqui- hoje eles Mas, amarram com essas mas três isso é a documentações. função do conselho, se ir ver se está sendo, se o que foi apresentado é o que ocorreu. Então essa é Se a... houver, Sim, que nem, Júlio, assim, é uma coisa que nós temos que colocar agora como conselho comércio. Aí eu vou só explicar. Quando tiver essa parte de denúncia, porque nós estamos na parte agora Bolsa Atleta, aí nós vamos voltar no regime Bolsa Comércio.
Se houver essas denúncias, como houve agora, que uma senhora veio aqui e informou essa denúncia, apenas como que nós vamos fazer? Vamos fazer uma comissão onde tem que se fazer a visita, sempre é bom 2 conselheiros ou mais fazer a visita, ver de fato se realmente está batendo aquela denúncia. Tudo é denúncia. Quem vai fiscalizar? Somos nós. Então, o conselho, depois, antes de vir Bolsa Atleta, verbas do fundo, também tem essa parte de órgão fiscalizador. Que não Que vai nós acontecer, ainda nós não eu entendi começamos. isso, é assim, por exemplo, a Secretaria de Esportes vai fazer um brasileiro de karatê. Não é uma verba do Conselho, é uma ação da Secretaria de Esportes e da Educação Pública. Então, a Secretaria de Esportes vai fazer. O que vai acontecer é o seguinte: se houver uma denúncia em relação ao evento que foi proporcionado pela Secretaria de Esportes, que vier aqui no Conselho, aí vocês vão fiscalizar esse evento. Não, os eventos não vão passar por aqui para ter A secretaria é o órgão que está promovendo o evento, só que a partir de finanças não é a secretaria que faz, é o governo. Isso, não passa pelo Conselho, porque não é uma coisa do Conselho, assim. Não é a deliberação financeira do Isso, do Conselho. Conselho. Legal, dinheiro pro lado deles lá. Eu acho que foi essa a sua questão, eu entendi. Eu sabia se Eu passava entendi por aí. melhor foi a pergunta. Não passa. E a gente nem tem dinheiro para tudo isso. E aí também Se a gente pagar, se a gente pagar. Problema não, né? em relação também às denúncias, o conselho vai atuar quando o serviço pagar, né? Que no caso. Vai dar 3, vai chamar as palavras. Quando a gente fala sobre, sobre essa fiscalização, a maioria das vezes o conselho vai atuar quando o serviço falha. Né? Então, assim, chega as denúncias. Então, a secretaria falando nisso, aí que chega, né? E aí, por isso que tem as outras secretarias dentro dos conselhos, que é, pra, por exemplo, quando dentro da educação, né? O esporte não está acontecendo dentro da área da educação. E aí... Por exemplo, no esporte acontece assim, que no evento do Ju, que ele faz, a gente é um colaborador. O evento é da ONG. Mas isso aí não é nessa parte. O que eu estou dizendo é quando vocês oferecem um serviço à secretaria, por exemplo, as escolinhas de futebol. Sim. E aí chega a denúncia aqui, aí que vai ser investigado, entendeu? Vocês de acordo com vocês como serviço, vocês vão ser investigados pelas denúncias que chegaram. Podemos dar um exemplo da sua ONG. Sua ONG é cadastrada, tá? Vamos sair um pouquinho da parte de prefeitura e vamos colocar o que de fato pode o conselho fiscalizar. Hoje você é representado aqui na mesa como uma ONG de surf. Fala bonitinho. Vou dar um exemplo, Conselho do Idoso. Vou lá, mas vou voltar de novo no mesmo assunto. Conselho do Idoso somos conselho onde tem o esporte, tem educação, tem vários setores que se apresentam para fiscalizar uma ILPI, uma casa de idoso que pode ser clandestina. Então, uma ONG, um lugar onde tem um projeto que está fazendo de escolinha de futebol, de natação, de karatê, de judô, entendeu? Aí apresenta lá, venha fazer parte daqui que está cadastrando, professor, aí quando vai ver o professor não é professor, quando vai ver o professor é aluno, quando vai ver o professor de surf não sabe nem nadar, não sabe nem surfar, entendeu? Modo de... o local não é adequado, não foi liberado ainda. Então, essa é o órgão vocês fazem fiscalizador. assim, né? As instituições geralmente têm que ser cadastradas, né? Estar inscritas dentro do conselho, certo? Então, essa parte de fiscalização também é de vocês, porque vocês vão ter que fiscalizar. Por quê? Você vai ver o projeto dele. Então, vocês têm que ir lá para conhecer, igual todo o conselho, vai lá para conhecer sua ONG. Você disse que a
atende tantos alunos. Por exemplo, você colocou que atende 50 alunos por dia. Chega lá, você está atendendo 10. Então, essa é a parte do Independente de ser um projeto para prefeitura ou não. Por quê? Porque a partir do momento que você se inscreveu no conselho, o conselho é responsável. O conselho é responsável. Você faz uma atividade na praia, você tem que ser regulamentado pela prefeitura. Você não pode simplesmente ir na praia, montar uma rede e começar a ensinar as pessoas a fazer uma atividade física de crossfit na praia. Você tem que estar regulamentado, autorizado pela prefeitura, você tem que ter o CREF, você tem que ter a formação. Mas a partir do momento que você está inserido dentro de um conselho, o conselho ele é fiscalizador do seu trabalho, das suas instituições. E aí vocês lá na frente, isso aí já é um outro ponto que vocês precisam estudar, como que vocês vão fazer essa certificação? Quais são as. Vocês vão ter que montar uma comissão para fazer essas avaliações. Isso que eu falei. Por isso que nós temos que ver. Teria que ter uma regulamentação a respeito do cadastro das atividades para ter a fiscalização. Tem essa listagem dessas escolas, de tudo para. Sai feita a avaliação sobre a denúncia, não. A gente não está sem isso. Não, só se houver Mediante a Só sobre. Mas assim, eu não preciso ir lá no projeto só para lá. Mas para você estar inscrito aqui, vocês precisam estar regular, que foi o que aconteceu com vocês. Entendeu? Então, assim, toda instituição que queira estar participando do conselho, ela precisa trazer toda a documentação que vocês trouxeram. Fazer todo o trâmite que vocês fizeram. Porque vocês só podem ter a certificação, ela só pode estar inscrita no conselho se ela tiver toda aquela documentação. Mas eu não digo nem quanto à documentação. Por exemplo, que eles são professores de novo. Eu preciso ir no projeto dele para fiscalizar, para saber se ele tem, se ele Aí eu posso te crédito dar um ou não. exemplo. Ou só se eu Não. tiver denúncia. Como que você vai saber? O que nós podemos fazer como conselho? Nós podemos estar passando. Opa, está tendo aula de vôlei ali? Ou eles estão brincando? Primeira vez, segunda vez você passa de novo no mesmo horário. Então, se você passou e viu que está tendo aula e não brincar na praia, modalidades, né, diversas assim, você mesmo pode estar conversando com outro conselheiro que vai acompanhar para ir ver essa situação. Ou possa ser que chegue uma denúncia até a Casa dos Conselhos, eles vão escrever, relatar para a gente, e aí 2 conselheiros ou mais vai até o local. A gente só não tem Aí, essa obrigação de ficar Aí procurando. quando é um que nem a sua, vai automaticamente para outro conselheiro, porque você não pode estar ciente de que a denúncia é contra seu próprio estabelecimento. Tá? Eu acho que é isso por hoje. A gente tinha essas coisas para ficar em ordem e explicar para que a gente possa ter um bom ano, né? Possa ajudar bastante o esporte aí, os nossos atletas, enfim. Provavelmente tem uma extraordinária. Provavelmente. E assim que a gente resolver agora a parte burocrática, a gente vai precisar da assinatura de vocês para fazer o decreto. Mas primeiro tem a mudança de lei na Câmara, né? A gente tem que pedir. Mas agora, por exemplo, eu preciso fazer um documento dessa alteração e eles assinarem que concordaram. É isso? Não. Vocês vão, a alteração da lei você vai mandar no grupo. Todo mundo vai estar ciente, o que vocês vão concordarem, aí vai estar dentro da ata, né? Todo mundo concordando, vocês vão mandar para nós, a gente encaminha para o jurídico. O jurídico dando ok, já vai para a Câmara. Então, mas como que eles vão concordar pelo WhatsApp mesmo? Eles já concordando, o texto é esse. O texto que você leu é esse. Se eles tiverem de ok, tá ok. Eles só vão ler para ver se tá ok, se está batendo com o texto que foi lido aqui. Aí Mas nós não vai ter colocamos mais porque está sendo filmado. Todo mundo está de acordo que ele seja pelo WhatsApp? mais prático. Porque senão, aí vocês vão ter que montar uma outra reunião extraordinária só para aprovação. Mas acredito que todo mundo já discutiu, já. Em concordar, permanece como se for. Totalmente. Assim, aquela? E vai, né? Mas assim, gente, desculpa, às vezes é alguma coisa que a gente não sabe, mas acho que a gente tem muita boa vontade, sabe? E transparência
E a gente, assim, tudo que vocês tiverem para falar, com esse acerto, a gente vai avaliar a possibilidade que a gente quer que o esporte de Mongaguá cresça, né? E o programa do Bolsa é um programa muito bacana e se a gente puder usar esse dinheiro também, né, que a gente está pleiteando para que as nossas coisas andem dentro do esporte, porque assim, sem dinheiro é muito difícil. Se esse dinheiro andar, vocês vão ter que estar aqui toda semana, vai ter 10 extraordinário por mês. Ah, quanto dinheiro, né, Júlio? Sim? Amém. Fala pra ele, amém. Deus vai ouvir. Mas é isso. Queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a sua participação. Né? Tem coisa que a gente não sabe, foi muito esclarecedora, e nós vamos agora atrás de resolver isso tudo. E se Deus quiser, a gente vai você vai procurar cumprir o cronograma adequado, né? Foi o que eu falei desde o ano passado. E agora se atrasar, a culpa é minha. Não, mas a gente está andando direitinho. Vocês vão assinar e eu declaro encerrado, tá?